Bom dia, meus amigos. Boa quinta-feira para todos nós. Estamos aqui mais uma vez para o Evangelho de hoje, segundo o Espiritismo. Hoje o capítulo é o 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O item é o 18. A reencarnação fortalece os laços de família, enquanto que o princípio da existência única os desfaz. Algumas pessoas pensam que os laços de família são destruídos pela reencarnação. Ao contrário, eles são fortalecidos e estreitados. O princípio de que se vive uma única vez é que destrói os laços de família. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias que se unem pela afeição, simpatia e pela semelhança de tendência. Sentem-se felizes por estarem juntos e procuram-se uns aos outros. A encarnação apenas separa os espíritos momentaneamente, pois quando retornam ao mundo espiritual, eles se reencontram como se fossem amigos que acabassem de chegar de uma viagem. Muitas vezes, os espíritos ligados por afeições ou simpatias partem juntos para uma encarnação. Reúnem-se numa mesma família ou no mesmo círculo de amizade, onde trabalham pela sua evolução. Se uns reencarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres ajudam os que já estão encarnados e os mais adiantados procuram auxiliar os retardatários a progredir. Após cada existência, todos terão dado um passo a mais na busca do aperfeiçoamento, pois à medida que se depuram, o afeto entre eles aumenta. O egoísmo e as paixões diminuem à medida que se afastam da matéria. Assim, os espíritos podem percorrer um número ilimitado de existências corpóreas, sem que o carinho que sentem um pelos outros sofra qualquer interferência. Está se tratando aqui da afeição espiritual, que por ser verdadeira, é a única que sobrevive à destruição do corpo. Os seres que se unem na Terra somente pelos interesses materiais não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos, uma vez que o interesse entre eles desaparece com a morte do corpo. Somente as afeições espirituais são duráveis. As afeições carnais se extinguem com a causa que lhes deu origem, e essa causa não existe mais no mundo dos espíritos, enquanto que a alma continua existindo. As pessoas que se ligam somente por interesses materiais, pouco ou nada representam umas para as outras, e a morte vai separá-las, tanto na terra como no céu. A união e a afeição que existe entre os parentes são os indicativos da simpatia anterior que os aproximou. Disse que uma pessoa não é da família quando seu caráter, seus gostos e suas inclinações não têm nenhuma afinidade com seus parentes. Ao dizer isso, está-se enunciando uma verdade maior do que se imagina. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com duplo objetivo. O primeiro é para que o espírito estranho sirva de prova para aqueles que precisam conviver com ele. O segundo é para que ele encontre na família que o recebeu
um meio para adiantar-se. Os maus melhoram-se pouco a pouco, convivendo com os bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se educam e as antipatias desaparecem. É desse modo que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, assim como se estabelece na Terra a união entre as diferentes raças e povos. O temor que muitos têm em relação ao aumento dos parentes no mundo espiritual, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta. Aqueles que pensam dessa maneira provam que ainda não possuem um amor suficiente desenvolvido para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos não ama a todos igualmente como se tivesse apenas um? Os egoístas podem se tranquilizar, pois esse temor não tem fundamento. Imagine que um homem tenha tido 10 encarnações. Isso não significa que ele encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele encontrará aqueles por quem teve afeição e aqueles a quem esteve ligado na terra por laços de parentesco, amizade e afinidade de pensamentos. Encontrará também aqueles com os quais ainda tem contas a ajustar. Que assim seja. Obrigada, Senhor, por mais esta oportunidade de aprendizado. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje. Que o Senhor abençoe todos os nossos atos e pensamentos. Nos dê sabedoria, nos dê paz, tranquilidade. Nos ajude a refletir, para que possamos, Senhor, caminhar junto contigo, na direção certa. Eu desejo a todos vocês, meus amigos, um bom dia e muita reflexão. Que assim seja.